parou para pensar como a literatura pode ser uma poderosa aliada na luta pela igualdade racial? No vídeo de hoje vamos conversar sobre a consciência negra e como a literatura, especialmente as obras de autores negros, nos ajudam a refletir, a aprender e a agir. Então, sem mais delongas, vem entender por que esse assunto é tão importante. Olá, eu sou Bárbara Seibel, escritora fundadora deste canal e uma leitora que também tem raízes negras. De antemão já peço para você curtir esse conteúdo, se inscrever no canal e ativar as notificações para receber nossos conteúdos. Agora sim, vamos falar sobre o que é a consciência negra. É um conceito que vai muito além de uma data no calendário. Aqui no Brasil, o Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, marca o assassinato de Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares e um dos maiores símbolos de resistência negra no nosso país. Mas o que realmente significa ter consciência negra? Significa reconhecer a luta, a história e a cultura dos povos africanos e afro-brasileiros. É sobre valorizar a contribuição negra na formação da nossa sociedade e, ao mesmo tempo, refletir sobre as desigualdades e os desafios que ainda persistem. O dia foi escolhido para homenagear Zumbi dos Palmares. Ele foi assassinado em 20 de novembro de 1695, mas seu legado segue vivo. A data foi oficialmente instituída como Dia Nacional da Consciência Negra pela Lei nº 12.519 em 2011 e somente ano passado ela foi registrada como feriado nacional. Mas a história da luta por igualdade no Brasil é anterior à oficialização dessa data. Movimentos negros, como o Movimento Negro Unificado, criado em 1978, já lutavam pela inclusão do tema nas discussões públicas. Esses movimentos destacaram o papel dos quilombos na cultura afro-brasileira e da literatura como ferramentas de resistência e transformação. A literatura, por exemplo, sempre foi uma forma poderosa de dar voz à experiência negra, contando histórias que desafiam o apagamento histórico. Escritores como Abdias do Nascimento, Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, entre outros, são vozes que ecoam os desafios, as dores e a força de um povo que, apesar das adversidades, sempre lutou para se manter de pé. É uma data que nos convida à reflexão, não apenas sobre o passado, mas sobre o que podemos fazer no presente para construir um futuro mais igualitário. Literatura como ferramenta de reflexão. A literatura é um espelho da sociedade e, ao mesmo tempo, uma ferramenta para transformá-la. Livros escritos por autores negros nos oferecem uma oportunidade única de entender vivências que muitas vezes são invisibilizadas ou marginalizadas. Eles nos mostram as dores do racismo, mas também a riqueza cultural e a resistência e a beleza da ancestralidade. Diante disso, vamos aos livros que abordam esses conceitos. O primeiro deles é Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. Esse é um clássico incontornável da literatura brasileira. Carolina Maria de Jesus, uma mulher negra e catadora de recicláveis, escreveu sobre sua vida na favela do Canindé, em São Paulo, expondo as desigualdades sociais e o racismo estrutural. É um relato verdadeiro e absolutamente necessário. Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior, vencedor do Prêmio Jabuti, é uma obra que mistura poesia e denúncia social. A história acompanha duas irmãs, Bibiana e Belonísia, em uma comunidade rural no interior da Bahia. É um livro que fala sobre a resistência, a ancestralidade e as marcas da escravidão no Brasil contemporâneo. O terceiro livro é O Genocídio do Negro Brasileiro, de Abdias do Nascimento. Se você buscar algo mais teórico, essa obra é um marco do pensamento antirracista. O autor é ativista e fundador do Teatro Experimental do Negro.
faz uma análise profunda sobre o racismo estrutural e suas consequências no Brasil. Pequeno Manual Antirracista, de Djamila Ribeiro. É um livro curto, direto e essencial para quem quer entender o racismo estrutural e como combatê-lo. Djamila é uma das grandes intelectuais do Brasil e nos oferece ferramentas práticas para repensar nossas atitudes. Olhos d'Água, de Conceição Evaristo. Se existe um livro que captura a essência da literatura afro-brasileira, é Olhos d'Água. Essa coletânea de contos revela as vivências de personagens marginalizados pela sociedade. Cada história é um mergulho profundo nas emoções humanas, carregado de memórias, ancestralidade e resistência. O conto que dá nome ao livro, Olhos d'Água, é um dos mais impactantes e nos convida a refletir sobre a dor e a força que atravessam gerações. É uma leitura curta, como vocês podem ver, mas absolutamente transformadora. Ler autores negros é muito mais do que consumir literatura de qualidade. É reconhecer, valorizar e amplificar vozes que foram silenciadas por muito tempo. É um ato de resistência e também de empatia. Cada vez que você lê um livro ou recomenda de um autor negro, você contribui para que essas histórias ganhem mais espaço e impactem mais pessoas. Agora me conta aqui nos comentários qual desses livros chamou mais a sua atenção. Ou melhor, se você já leu alguma dessas obras ou se tem outra para indicar, por favor, deixa aqui embaixo. E já aproveita e copia o link desse vídeo para compartilhar com mais pessoas. E para quem quer começar a sua biblioteca antirracista, dá uma olhada na nossa loja online, que tem o link aqui embaixo na descrição, com todos esses títulos e muito mais que foram citados no vídeo. E todos estão com um preço muito especial, vale a pena conferir. Espero que você tenha gostado desse conteúdo e talvez você goste também de conferir esse aqui. E eu fico por aqui e te espero no próximo vídeo. Um beijão e até a próxima!